Graça e paz aos irmãos. Estamos realizando a nossa primeira live. A gente sabe que a situação está difícil, não só para a igreja, mas para toda a população mundial. É um momento delicado, onde nós temos visto muitas pessoas se aproveitando do fato de que está havendo uma grande catástrofe em proporções gigantescas, uma pandemia acontecendo, e nós podemos observar que tem pessoas tirando proveito disso em benefício próprio. Mas nós queremos aqui, como servos de Deus, deixamos uma palavra de Deus para você. Ela se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, apenas um versículo. Esse versículo, Eclesiastes, capítulo 11, depois você pode meditar na sua casa, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É um versículo curto, mas de um sentido gigantesco. Os irmãos sabem que na época que esse versículo foi escrito, não havia supermercado, não havia empório, não havia armazém, quitanda para se comprar alimento. As pessoas viviam daquilo que ela plantava, daquilo que elas colhiam. Então elas dependiam das estações do ano, né? Para poder plantar, para poder colher do seu fruto e comer do seu fruto. E aqui está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o que esse versículo então quer dizer? Naquela época, após a colheita, o pai de família, o chefe da família, ele ensacava todos os grãos de trigo, e ele então guardava dentro de sacos toda aquela colheita que ele havia colhido, para que ele pudesse se manter até a próxima colheita. Só que em meio a tudo isso, os grãos iam se acabando. A sua esposa chegava no dono da casa e dizia: olha, acabou o trigo. Então ele ia lá no saco, ele pegava a semente, entregava para sua esposa, e ela então malhava, fazia o trigo, a farinha, e fazia o pão para dar para as crianças. E ia se aproximando do período das chuvas, e essa chuva não vinha. E aí nós vemos um ato de fé. Começa então a se esvaziar o saco, e esse homem ele tem que ter sementes para que quando as chuvas vierem, ele possa lançar elas num terreno fértil e elas novamente darem o que? O fruto, o retorno, o trigo, para que eles possam comer o pão. E desta maneira então o homem começa a controlar. Imagine um pai de família controlando o alimento dentro da sua casa. Ele passa então a fazer apenas uma refeição ao dia. E as águas não chegam, as chuvas não chegam. E aí então ele passa a comer dia sim, dia não, junto com sua família. Imagine você, esposa, filhos, primeiro comendo uma vez por dia, agora você comendo dia sim, dia não. A dificuldade que se enfrentava naquela época para se obter alimento, para que você pudesse ter uma reserva de alimento até que Deus enviasse as águas, as chuvas. As pessoas dependiam muito das estações e das chuvas, dependiam muito de Deus, era um ato de fé. Então esse homem, o que ele fazia? Ele passava a alimentar a sua família dia sim, dia não, até que as águas então
elas eram derramadas do céu. Deus enviava chuvas. Então aquele homem ia naquelas poças de água e ali ele lançava a semente, que simboliza o pão. Lança o teu pão sobre as águas, sua semente sobre as águas. Depois de muitos dias o acharão. Então aquele homem lançava a semente, ele segurava uma quantidade de semente, ele não podia acabar com toda a semente, porque ele precisava ter semente para que no tempo fértil, no tempo das águas, ele pudesse lançar essa semente na terra e ela produzir novos frutos, ou produzir trigo, para que ele possa então alimentar novamente, passar um novo período alimentando a sua família. Isso chama-se fé. É uma fé que não é uma fé comum, não é uma fé que as pessoas têm uma crendice, né? Eu creio nisso, eu tenho fé naquilo, não. Mas é uma fé que vem do coração de Deus para os nossos corações. E essa fé hoje ela está dentro de nós. Hoje nós temos um acesso direto a essa fé. Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Observe que o sujeito da palavra, da frase, é o culto. Ele não determinou alguns para a morte, outros para a vida, como muitos dizem. Mas todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E este mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é a nossa missão como servos de Deus em meio a essa situação, esse caos que nós estamos vivendo? Pregarmos ainda mais a palavra de Deus, mostrarmos para essas pessoas o quanto é importante crer no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na cruz do Calvário. Somente assim Jesus virá buscar a sua igreja. Lembre-se que a Bíblia diz que quando houvesse peste, terremoto, morte de todos os tipos, de tragédias de todas as maneiras, isso tudo seria princípio de dores. É necessário que o Evangelho seja pregado para que Jesus venha buscar a sua igreja. E você diz assim: não, mas o Evangelho já foi pregado. Não, ainda existem muitas pessoas. Jesus disse: ainda existem muitas ovelhas de outros apriscos, ou seja, ovelhas que estão lá fora, no mundo, sendo iludidas, sendo enganadas e que precisam conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse ainda mais que nós somos sal da terra e luz do mundo. E como sal da terra e luz do mundo, eu venho agora te apresentar a solução para este problema. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então não importa a maneira em que nós iremos passar deste plano de vida para o outro. O importante é sabermos que nós passaremos com Jesus. Porque você pode até viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. Após a morte, segue-se o juízo. E se você quiser, Ele está de braços abertos, te convidando neste dia para que você tenha um encontro com Ele. E para você, meu irmão, que está desanimado em meio a toda essa situação, isso é princípio de dores. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela marcha triunfante, ela continua sendo o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela continua sendo um membro escolhido, separado por Deus, para proclamar a glória do Senhor através da morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa passar esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, confiando que existe um Deus no céu e que Ele enviou seu Filho Jesus para a solução dos seus problemas.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.